Olá, boa tarde. Já está começando o NT Sul desta quinta-feira, 4 de maio, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Nessa edição, você vai ver como foi a audiência pública para efetivar o pedido de elevação da comarca de Cachoeira do Sul à entrância final. Rio Grande do Sul registra mais 3 mortes por dengue. Total de óbitos chega a 18 neste ano. Campo Futuro retoma rodadas presenciais no Rio Grande do Sul neste mês. Levantamento da Farsul começa em Carazinho com as culturas de soja, milho e trigo. Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A Selic segue sem alteração desde agosto do ano passado. E hoje a gente vai contar a história do seu Rubem, um trabalhador rural apaixonado pelo que faz, orgulhoso por ter na carteira de trabalho um único registro feito há 50 anos. Gosto muito de plantar e colher. Plantar eu adoro. Eu planto desde 77, eu sou o plantador oficial da empresa. Desde 77 e colher. Colher, as duas coisas assim que eu amo fazer. E você também ama aí o seu trabalho? É apaixonado igual o seu Rubem? Então conta pra gente qual a tua função, qual a tua profissão, se tiver aí uma foto no seu ambiente de trabalho, um vídeo, encaminhe pra gente, mande aqui no nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Ou então você pode comentar nas nossas lives no Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube. Participe agora, o NT Sul já está no ar. Uma das principais demandas que nós recebemos nesses 8 anos de trabalho aqui do Telejornal NT Sul, em Cachoeira do Sul, envolvem os postes de energia. É praticamente impossível passar uma semana sem que a gente receba aqui uma reclamação envolvendo esse tema. Dessa vez o problema vem do bairro Santo Antônio, onde uma moradora reclama de 2 postes, com risco de cair na sua residência. Cansada de procurar responsáveis, a Dona Maria, moradora do bairro Santo Antônio, procurou a nossa produção para relatar de 2 postes que há anos estão comprometidos. O primeiro fica na frente de casa e o segundo, em pior estado, fica na parte lateral. Segundo ela, nos dias de vento, o medo do poste cair aumenta. A casa dela fica na esquina e nós fomos conferir o que tanto ela pede por uma solução. RGE e mais 3 telefonias foram procuradas para saber de quem é a responsabilidade e por que esse pedido ainda não foi atendido. Uma das reclamações mais recorrentes que recebemos dentro do NT Sul é sobre as condições dos postes de madeira aqui em Cachoeira do Sul. Nós estamos na rua Venâncio Trindade, onde o relato da Dona Maria salienta 2 postes nas proximidades da casa dela. Esse é o primeiro que já foi amarrado com braçadeiras, uma situação estrutural bastante comprometida, e mais à frente, outro poste aí na esquina com a rua lateral, onde principalmente a base desse poste já está bastante comprometida. Tem rachaduras nessa parte lateral e a parte da base também bastante danificada por conta do tempo. Dentro da viabilidade e possibilidade, gostaríamos das pessoas das quais seja o responsável pelos postes caindo, para que não caia em ninguém na rua, não afiram ninguém. Esses postes faz mais ou menos, esse aqui da frente faz mais ou menos 23 anos ou mais, a erosão já tomou conta, foi paliativo colocado braçadeiras. Gostaríamos de saber de quem é o compromisso, se é das operadoras de linha de comunicação e dentro da viabilidade e com segurança, sanar a problemática e vir trocar com segurança e que não caia em ninguém. Os postes estão lascados, deteriorizados e a erosão já pegou a ação do tempo, do vento, da chuva, enfim, e que seja recolocado imediatamente a comunicação da qual todos os trabalhadores e as pessoas que estudam e as pessoas aqui que precisam. E aproveitando que o tema central da pauta era os postes, a gente percorreu algumas ruas próximas à casa da Dona Maria e encontramos estruturas ainda piores. E 2 quadras abaixo da casa da Dona Maria tem esse poste aqui. Olha a situação da base, completamente rachado de fora a fora,
e o poste ele está sendo amparado, segurado por aquele cabo de aço. Apenas isso mantém essa estrutura fixa aqui nesse lugar, mostrando a gravidade das condições desses postes de madeira aqui em Cachoeira do Sul. A nossa reportagem procurou a RGE ainda na quarta-feira para tentar identificar de quem seria a responsabilidade. Nós obtivemos respostas, mas não de forma concreta. Nesse tempo, a concessionária não conseguiu precisar se esse poste faz parte do campo de atuação, mesmo com o protocolo de informações sendo realizado pela Dona Maria no dia 10 de abril. Só a partir dessa identificação da RGE, podemos saber quem tem autonomia nessas estruturas. Você de casa já ouviu aquele ditado popular que diz assim, filho feio não tem pai, né? Que significa o quê? Quando acontece uma coisa ruim, né? Uma obra ali que pode gerar um problema para alguém, ninguém é responsável, né? É o caso dos postes. Então, minha gente, nesse caso, é preciso que o poder público faça aí um pente fino, analise, né, essas estruturas e que o responsável, de fato, faça a troca dessas estruturas, né? Se a responsabilidade é da RGE, que a troca seja feita. Se já não pertence essa estrutura aí à RGE, é de alguma empresa de telecomunicação, é importante que a troca seja feita, porque como a gente viu aí nas imagens, em algum momento esses postes vão cair. É só uma questão de tempo, né? Poste com a base completamente comprometida. A gente está chegando num período agora mais chuvoso do ano, né? No inverno aqui do Rio Grande do Sul, em breve, que a gente tem aí alguns vendavais também, e essas estruturas precisam, portanto, de um cuidado maior, não podem permanecer assim como estão, né? E olha, nós vamos falar agora de um assunto relacionado à política aqui do município de Cachoeira do Sul. Ontem, a prefeitura emitiu uma nota falando de troca no primeiro escalão do governo de José Otávio Germano. Secretários que estão sendo substituídos, estão sendo trocados. Nós vamos aqui para a tela para ver todas as trocas que estão ocorrendo, portanto, no secretariado do governo de José Otávio Germano. Vamos começar aqui com os secretários que estão deixando o governo. Primeiro, Marcelo Figueiró, secretário da Saúde, que retorna à Câmara Municipal dos Vereadores, ele é do MDB. Também deixa o governo de José Otávio Germano Marcos Carneiro, que era o responsável pela Secretaria de Obras. Conforme a nota emitida pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, Marcos Carneiro teria solicitado a exoneração, alegando motivos pessoais. Vamos agora para a próxima tela e a gente vai ver aqui então a dança das cadeiras que acontece, a dança que acontece com essas trocas. Então, começando aqui por Ronaldo Trojan, também vereador, está licenciado do seu mandato na Câmara de Vereadores e ocupando espaço como secretário. Ele está deixando a Secretaria de Governo para assumir a Secretaria de Obras, que foi deixada por Marcos Carneiro. Na próxima tela, mais uma mudança que acontece aí no primeiro escalão. Fernando Cantarelli é o secretário de Agricultura, então ele se mantém, continua na Secretaria de Agricultura e vai acumular a Secretaria de Governo. Então, Fernando Cantarelli fica como titular de 2 secretarias. Vamos agora para mais uma tela. Mais uma mudança, vamos falar aqui de Secretaria da Saúde, uma secretaria que tem alta demanda sempre aqui em Cachoeira do Sul, possivelmente uma das secretarias com maior demanda de serviços primários, básicos, o atendimento à saúde. A saída de Marcelo Figueiró, como a gente já citou. Quem está assumindo é o diretor da Secretaria da Saúde, o Milton Keren. Ele continua na secretaria, mas assume agora, portanto, a titularidade desta pasta. Vamos agora para a próxima tela e a gente fala de uma outra secretaria aqui de Cachoeira do Sul que estava sem a titular, né? Desde a saída da Clarice Almeida. Mirela Cruel está assumindo na sexta-feira, amanhã à tarde, portanto, a Secretaria da Cultura de Cachoeira do Sul. Pasta que teve os seus contratempos, né? Conforme a gente já noticiou aqui no NT Sul. Cineasta, Mirela Cruel, portanto, deve assumir a Secretaria de Cachoeira do Sul a partir da sexta-feira. São essas, então, as mudanças no secretariado, no primeiro escalão do governo de José Otávio Germano na Prefeitura de Cachoeira do Sul. Gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Você que está em casa, almoçando ou trabalhando,
ou realizando qualquer outra atividade que seja, está aí de olho na telinha, pode participar com a gente, mandando o seu recado, contando a sua notícia, enviando a sua informação e, claro, também dando a sua opinião livremente sobre as reportagens que estão no ar por aqui. Como é que faz para participar? Na tela para você já o número do nosso WhatsApp, tem um QR Code que basta você apontar para ele aí a câmera do seu smartphone, você já vai ser direcionado para mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Número na tela, 51 99769 7129. Fique à vontade para mandar um áudio, um vídeo, uma foto ou simplesmente o seu texto, tá bom? E as nossas lives também estão inteiramente à sua disposição. facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever para a gente, e o mesmo vale para o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já já, seu recadinho no ar por aqui. Depois da decisão dos médicos credenciados ao IP de manterem até o próximo dia 23 a paralisação e sinalizarem com licenciamento temporário de até 90 dias do convênio e toda a pressão que vem do Sindicato de Servidores, o governo gaúcho se manifestou. Vai realizar novos cálculos e atualizar a proposta de reestruturação do IP Saúde. O projeto de reestruturação do IP Saúde não deve chegar à Assembleia Legislativa antes da primeira quinzena de maio. A decisão foi anunciada no final da tarde desta quarta-feira. Em comunicado encaminhado à imprensa, o governador Eduardo Leite afirma que tem recebido sugestões de servidores públicos, deputados e entidades nos últimos 10 dias e que, após avaliação, determinou a realização de novos cálculos e atualização da proposta de reestruturação do Instituto de Previdência de Saúde dos Servidores Municipais. Os sindicatos representantes dos servidores públicos pressionam o governo contra o aumento da alíquota de contribuição, que chega sem que tenha ocorrido reajuste salarial. Mas a maior queixa reside na cobrança por dependentes, que vai onerar ainda mais aqueles que têm os salários mais baixos. Outro movimento que pressiona o governo é o dos médicos credenciados, que decidiram seguir paralisados até o dia 23 de maio, atendendo apenas urgências e emergências, deixando os segurados sem atendimentos seletivos. A decisão, anunciada na terça-feira pelo Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, desta vez vai mais longe. Os médicos terão uma nova assembleia no dia 23, em que definirão por um licenciamento temporário que pode durar até 90 dias, do convênio com o IP Saúde. Desde o dia 10 de abril, os profissionais iniciaram uma intensa mobilização que busca reverter o congelamento de 12 anos nos honorários médicos e de procedimentos hospitalares. A proposta inicial apresentada pelo governo para recuperar a saúde financeira do IP prevê o aumento da contribuição dos servidores de 3,1% para 3,6% do salário, com um teto que limita o desconto mensal, considerando a idade do titular. Além disso, foi proposto que o IP passe a cobrar pela inclusão de dependentes. O custo para adesão de cada familiar, pela proposta do governo, varia entre R$ 49,28 para os dependentes mais jovens e R$ 501,90 para dependentes com 59 anos ou mais. Os 42 casos suspeitos de dengue em Cachoeira do Sul foram descartados, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Até o momento, no ano de 2023, o município teve um caso confirmado da doença de um menino de 7 anos, morador do bairro Barcelos. O Rio Grande do Sul registrou mais 3 óbitos. As vítimas são uma mulher de Jaguari, 81 anos, com comorbidade, e 2 homens, um residente em Não Me Toque, 52 anos, com comorbidade, e outro residente em Ibirubá, 59 anos, também com comorbidade. Ao todo, 18 pessoas morreram no estado este ano por dengue. O Banco Central brasileiro manteve a Selic em 13,75%. A informação foi divulgada na noite de ontem. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o Copom informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa em problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. O texto menciona incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal em elaboração pelo governo federal,
mas elogia a recente reoneração parcial da gasolina e do etanol. A taxa Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a quinta vez seguida em que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul sediou hoje de manhã uma audiência pública que pretende reunir forças para efetivar o pedido de elevação da comarca de Cachoeira do Sul à entrância final. Caso o município não consiga, a comarca só vai ter outra oportunidade daqui a alguns anos. Lideranças municipais buscam unir forças para elevar a comarca de Cachoeira do Sul a uma referência regional. Na mesma batida, alguns municípios já estão se mobilizando para sair da posição intermediária e buscar essa elevação. 16 cidades gaúchas já alcançaram esse status e novas devem entrar. Na região sul do país, os tribunais de justiça de Santa Catarina e do Paraná contam, respectivamente, com 21 e 18 comarcas na entrância mais alta. Caso não consiga, Cachoeira do Sul ficaria para trás e só poderia tentar novamente em alguns anos. Esse movimento possibilita maior permanência de servidores e magistrados nas comarcas, o que reflete na continuidade dos trabalhos nas unidades e eficiência. Nós estamos tentando aproveitar esse movimento e esse momento histórico para que também a comarca de Cachoeira do Sul seja incluída. Provavelmente, se nós não conseguirmos a inclusão agora, haverá um grande período, um grande número de anos até que o tribunal volte a estudar esse assunto. Por isso a importância de que se faça esse pedido agora e por isso nós tivemos que marcar a audiência pública para hoje, com tão pouco tempo de preparação, num primeiro momento para expor para a comunidade, em termos abertos, por que esse pedido é feito, e num segundo momento para buscar alianças, buscar instituições e pessoas que possam ajudar no convencimento do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral e também dos desembargadores que depois, nas instâncias seguintes, votam a aprovação no âmbito do tribunal e o envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa. E a gente fala agora sobre Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. As inscrições para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar aqui no município de Cachoeira do Sul terminam amanhã. Até o meio-dia de hoje, 7 inscrições tinham sido registradas no protocolo da Prefeitura. A seleção contempla uma composição de 5 membros tutelares, aliás, 5 membros titulares, e 5 suplentes. As inscrições devem ser feitas no prédio da Secretaria de Administração da Prefeitura, no antigo fórum, no horário das 8 da manhã até às 11h30 e de 1h30 da tarde até às 5. O endereço é esse que já está aparecendo aí na tela, Rua Moron, 1333. Para concorrer às vagas é preciso ter idade superior a 21 anos, ensino médio completo, residir em Cachoeira do Sul e ter experiência comprovada de no mínimo 1 ano de trabalho ou carga horária de 200 horas de participação em atividades ou cursos na área de assistência ou formação de crianças e adolescentes. O salário é de R$ 1.974,15. A reunião de instalação da CPI da Saúde acontece amanhã, 3 horas da tarde, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Os parlamentares Antônio da Saúde, do PSDB, Luiz Paixão, do Progressistas e Alex da Farmácia, do Republicanos, vão fazer esse encontro para marcar o início dos trabalhos da comissão e definir as responsabilidades de cada um, elegendo presidente, relator e membro. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada para apurar eventual pagamento indevido de horas extras a servidores da saúde, beneficiados pela lei que assegura a redução de jornada a pais de crianças com deficiência. Os vereadores vão ter 60 dias para apurar e apresentar a conclusão da investigação. Em caso de necessidade, o prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade, está na hora de ouvir você que está em casa, bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando agora, ligando a sua televisão, se conectando às nossas redes sociais.
Quer fazer parte do nosso jornalismo? Então mande mensagem pra gente aí no WhatsApp 51997697129. Conte a sua notícia, comente as reportagens, faça parte, portanto, aqui do nosso jornalismo. Você também pode fazer isso comentando lá nas nossas lives e eu vou trazer aqui alguns recados do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, nossa página. Está com a gente aqui a Joara Barbosa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Quero desejar um feliz aniversário para minha cunhada, Elizabeth Barbosa. Desejo que Deus abençoe e ilumine sempre seus caminhos. Desejo também só coisas boas para ela. Tá certo. Obrigado, Joara, pela participação. Homenagem, portanto, para Elizabeth Barbosa. Nosso abraço, nosso carinho aí a vocês. E obrigado pela companhia na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tá com a gente aqui também o Gerry Adriano Lírio Mota. Alô, Gerry, grande abraço, obrigado por estar com a gente também aqui na TV Novo Tempo. Diva Oliveira, Márcia Azevedo, Valdereza e Vó Sônia, assistindo o programa no bairro Augusta. Super abraço aí para vocês e ficamos realmente muito gratos pela companhia. Tá por aqui também, sempre com a gente tem um carinho muito grande, família querida, Sandra, o Edson e o Everson, e a gente agradece aqui a companhia e o recadinho. Daqui a pouquinho a gente fala do nosso canal do YouTube, você já conhece o nosso canal, né? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tem todas as reportagens, os conteúdos que a gente exibe aqui diariamente, programas especiais, o telejornal na íntegra, tem várias playlists sobre assuntos variados. Inscreva-se já, se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube. E daqui a pouquinho a gente traz mensagens também do WhatsApp, para onde você pode enviar uma foto, um vídeo, seu áudio, a sua demanda, o seu comentário, e a gente vai recebendo e trocando informações com o nosso telespectador pelo WhatsApp. Intervalo agora e na volta você vai saber como fica o tempo de hoje até sábado em Cachoeira do Sul e também em todo o estado gaúcho. E mais, Campo Futuro retoma rodadas presenciais no Rio Grande do Sul neste mês. Levantamento da Farsul começa em Carazinho com as culturas de soja, milho e trigo. E hoje a gente vai contar a história do seu Rubem, um trabalhador rural, apaixonado pelo que faz, orgulhoso por ter na carteira de trabalho um único registro feito há 50 anos. Gosto muito de plantar e colher. Plantar eu adoro. Eu planto desde 77, sou o plantador oficial da empresa. Desde 77 e colher. Colher, as duas coisas assim que eu amo fazer. Não perca essa história logo depois do intervalo, o NT Sul volta já já. Meio-dia e 28, o NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira. Obrigado a você de casa por estar com a gente, trocando informações. A gente apura informações, traz para você aqui no telejornal e vamos recebendo também a contribuição do nosso telespectador, que vai trazendo para a gente aí, vai enviando as suas mensagens com seus recados, contando o que acontece onde você de casa está. Participe você também. E olha, vamos falar agora do tempo, vamos dar aquela olhadinha, né, na nossa câmera externa no centro aqui de Cachoeira do Sul para ver como está o dia nesta quinta-feira. Nublado, né? Muita umidade nesta quinta-feira, tem sido assim a semana, desde o feriado lá do Dia do Trabalho, já começou a chover e a semana passou basicamente assim, né, com muita umidade. Pois bem, hoje o sol apareceu em Cachoeira do Sul, ainda que timidamente, mas a previsão é de mais chuva. Amanhã e sábado também deve chover. O tempo fica instável em todo o Rio Grande do Sul e nós vamos ver os detalhes agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu ainda com muita nebulosidade. O sol apareceu pela manhã, mas tem previsão de chuva para hoje. Temperatura mínima 17 graus, máxima 21. Sexta-feira a chuva deve se intensificar um pouquinho mais e estão previstos 30 milímetros de volume. Temperatura mínima 18 graus e máxima 21. Sábado ainda pode chover, mas podem ocorrer aberturas de sol. Temperatura mínima 18 graus e máxima 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Muitas nuvens persistem durante esta quinta sobre o estado, em outro dia de muita nebulosidade, com predomínio de céu encoberto e em alguns locais nublado. Pontos isolados podem ter aberturas com melhoria breve, mas no geral o tempo fechado predomina no Rio Grande do Sul nesta quinta pela excessiva umidade na atmosfera.
Chove e garoa em quase todas as regiões gaúchas no decorrer do dia e na maioria dos locais com baixos volumes, uma vez que a instabilidade enfraquece hoje antes de voltar a ganhar muita força amanhã. Em setores da campanha, do sul e do oeste, é que alguns municípios não devem ter precipitação e apenas grande quantidade de nuvens. A umidade relativa do ar está muito alta, com valores acima de 90% em muitas localidades nesta quinta-feira. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 20 graus. Também 20 em Passo Fundo, na região norte. Na região central, em Santa Maria, 21 graus. Em Torres, litoral norte, 22 graus. 22 também em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Hora de ver mais recados do nosso telespectador. Prometi que a gente ia ver mensagens do WhatsApp e vamos, portanto, agora para a nossa tela para ver os recadinhos que estão chegando por aqui. E deixamos o número também disponível para você, 51997697129. Anote aí, salve no seu smartphone para falar com a gente ao vivo aqui no Telejornal ou a qualquer momento do dia, quando você se deparar com alguma situação que você tenha vontade de compartilhar com a gente, com a comunidade, mande mensagem aí no nosso WhatsApp, tá bom? 51997697129. Vem para a tela. Rogério Pasqualin está participando por aqui. Estão preocupantes essas trocas de primeiro escalão da Prefeitura. Afeta diretamente os serviços prestados à sociedade. Obrigado, Rogério, pela participação. Verdade, né? Secretarias muito estratégicas, secretarias muito importantes que estão passando por modificações na sua estrutura de chefia, né? Modificações dos secretários. A Marlene também está participando com a gente. Quero agradecer a Deus pela chuva abençoada. Obrigado, Marlene, pela participação. Tem muita gente celebrando, né? A gente vem de um momento de estiagem, de um período de estiagem aqui no Rio Grande do Sul. E aí, para os produtores, especialmente, para quem está no interior, tem dois sentimentos, né? Para quem já colheu a sua soja e tal, está ali torcendo, né? Para que chova bem, para que os mananciais possam voltar à sua característica original. Por outro lado, ainda tem produtores aí um pouco preocupados em relação à colheita, né? Quem mais? Rosélia Oliveira também está com a gente, aqui de Cachoeira do Sul. Estamos na audiência, aqui na localidade do Dorasnal. Obrigado, Rosélia, pela companhia com a gente, pessoal no interior aqui do município de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados e você de casa ainda pode enviar a sua mensagem para a gente. Estamos recebendo aqui e acolhendo as mensagens de quem está de olho na telinha e trocando informações com a gente. E olha, você que nos acompanha todos os dias sabe que a gente adora contar uma boa história, né? E hoje nós vamos apresentar o Seu Rubem. O Seu Rubem é um trabalhador rural apaixonado pelo que faz e que se orgulha de ter na carteira de trabalho só um único registro que foi feito há 50 anos. Hoje o NT Sul destaca a história de um trabalhador aqui de Cachoeira do Sul. A história foi sugerida pela filha dele, que é a nossa telespectadora, e decidiu mandar uma mensagem solicitando uma reportagem com o pai dela, o Seu Rubem. O Seu Rubem, há 50 anos, trabalha na mesma propriedade, para a mesma família, realizando o mesmo tipo de trabalho. Ele está lá no galpão. E como a tarde está chuvosa, o Seu Rubem está fazendo um trabalho mais dentro do galpão, a gente veio assim mesmo para ouvir a história dele, para contar um pouquinho dessa história e compartilhar com vocês. Esse é o Seu Rubem, 65 anos de idade. Todos os dias, ele vem da localidade de Três Vendas, onde mora com a família, para o trabalho nesta propriedade próxima em Rincão da Figueira, Novo Cabrais. Trabalho que conheceu e herdou do pai, Alcides Machado. Esse é o Cláudio, 52 anos de idade, produtor e administrador da propriedade que até o início dos anos 90 era comandada pelo pai dele, João Telmo Vaz. A história deles se mistura. Quando o Seu Rubem foi trabalhar na propriedade, o Cláudio tinha apenas 2 anos de idade. As histórias se misturam, né? A propriedade era do meu pai e esses funcionários, especificamente esse aí, já iniciou com meu pai e está até hoje aí com a gente, né, trabalhando.
Que tipo de relação se estabelece com 50 anos de convivência na propriedade? Eu acho que para se fazer uma relação dessas é uma questão de respeito mútuo, né? De entendimento, de aceitar sempre a opinião do outro, né? Nunca se foi autoritário ou coisa parecida, né? E esse tempo se justifica tudo isso, porque seria impossível, eu acho, se não tivesse um respeito mútuo de ambas as partes, né? E de estar até hoje, né? Ele é um funcionário que ama mesmo o que faz, né? Gosta. Que nem eu brinco, e até tem pesquisadores que falam, não adianta assim, só o proprietário querer fazer o melhor, né? Tem que ser todo um conjunto de equipe, né? E ele é um cara que se tu pedir para fazer assim, ele faz assim e não muda, né? Posso sair dali e ele vai continuar fazendo toda a atividade como eu pedi. Né? Confiança. Confiança. O primeiro trabalho do menino Rubem na propriedade, aos 15 anos de idade, foi arrancar pés de feijão. Ele não parou mais. Cresceu, aprendeu, casou aos 19 anos com a Marlene, tiveram 3 filhas e um filho, e a vida que construíram sempre teve a base de sustento no trabalho dele. Desde bem cedo, as lidas do campo, da lavoura e a profissão de trabalhador rural se tornaram outra grande paixão do seu Rubem. A gente era tão novo, né? Não sabia nem o que fazer. O dia de amanhã a gente não sabia, né? Mas com o passar dos anos a gente foi trabalhando, foi gostando. Eu gosto do que fazer, eu adoro, eu amo o que eu faço. Decoração, eu faço porque eu gosto mesmo. Claro que eu preciso trabalhar, né? Mas eu faço, eu gosto desse ramo. E a gente foi trabalhando, foi gostando, foi evoluindo, né? Porque o seu João foi uma pessoa que sempre nos deu muita oportunidade. Nos ensinou, ele gostava de pegar a gente novinho para ensinar suas maneiras. O jeito de trabalhar, a responsabilidade, porque tudo que eu sei hoje eu agradeço ao seu João, ele que me ensinou tudo que eu sei. E aqui na propriedade só tem veteranos trabalhando. Dos 4 funcionários tem o Wagner com 14 anos de atividades, o Dilamar com 32 e tem também o Paulo, que é irmão do seu Rubem e já tem 48 anos aqui na propriedade, quase 50 também, né, Paulo? Teu primeiro emprego também foi aqui na propriedade? Foi o primeiro emprego. Saí do colégio para ir trabalhar. Como é que é a rotina de vocês aqui? A gente chega de manhã às 7 horas, né, trabalhar, e aí sai serviço, pega trator, todo tipo de serviço. Cada dia uma atividade diferente, faz de tudo um pouco? É tudo um pouco. No dia a dia da propriedade, todos fazem de tudo um pouco. Seu Rubem se adaptou e o adolescente, que no início fazia muito trabalho braçal, aprendeu e se familiarizou com maquinários e todas as vantagens que eles agregam ao serviço. E com o passar do tempo, ele adquiriu afeto especial por 2 atividades. Gosto muito de plantar e colher. Plantar. Plantar eu adoro. Eu planto desde 77, eu sou o plantador oficial da empresa. Desde 77 e colher. Colher, as 2 coisas assim que eu amo fazer. Gosto. Todo serviço é bom, todo eu gosto, não tem serviço ruim. A gente tem que fazer com vontade, gostar, né? Todo é bom, mas essas 2 coisas eu gosto muito, plantar e colher. Gente, eu estou olhando aqui a carteira do seu Rubem, Rubem Tati Machado. 5 de dezembro de 1973. É o único registro que ele tem na carteira dele, o único registro de trabalho, há 50 anos trabalhando na mesma empresa, na mesma propriedade, para a mesma família, né, fazendo o mesmo trabalho. E o contato dele com a gente, da família dele com a gente, é para atender também um desejo dele, um sonho dele, de que esses 50 anos tivessem um registro, né, seu Rubem? É verdade, era meu sonho, né, que ficasse registrado para ser um exemplo para outras pessoas que também poderiam fazer isso, né, que tivesse, sim, no seu trabalho, um momento assim que trabalhasse e que fosse sincero, honesto, né, uns com os outros e como você diz assim, a parceria, né, patrão e empregado, que é tão bom, né, a convivência do patrão e o empregado, que seja uma família, né, não porque patrão é patrão, o empregado é empregado, é uma família.
E se existe fórmula para a longevidade na mesma empresa, o seu Rubens sugere alguns ingredientes. A gente sabe que é complicado, mas muitas vezes tem que ter a tolerância. Tolerância, um tolerar o outro, né? Ser humilde, né? A pessoa ser humilde, aceitar aquilo que o outro fala, aquilo que o outro manda, aceitar, que tem muitos que não aceitam. Então isso é uma coisa muito importante, né? A humildade. E a aposentadoria, quando que vem? A aposentadoria só se for de novo. Eu já estou aposentado. Não vai parar, não? Não, isso, o parar eu digo assim, só Deus que sabe. Enquanto Ele me der saúde, eu quero trabalhar, enquanto Ele me der saúde, trabalhar faz bem, é bom para a saúde, bom para tudo. Ainda mais quando gosta do que faz, né? Ainda mais quando gosta do que faz, né? Esse aí não para. Olha, pela idade dele é incrível, assim, a capacidade tanto física, né, e mental, assim, olha, tem muita guria que passa vergonha. É. Muito bom, nosso abraço aí ao seu Rubem, agradecemos, né, a nossa telespectadora que sugeriu essa reportagem, coisa boa, né, a gente conhecer histórias de pessoas, de dedicação ao trabalho e como disse ali o seu Rubem, né, coisa boa quando a gente se identifica no trabalho, quando tem uma boa relação entre aquele que é o gestor imediato ali e o funcionário, o convívio fica melhor, muito mais leve, né? E realmente a história do seu Rubem foge hoje à regra, porque boa parte das pessoas não tem, pelo menos assim, no geral, essa questão de entrar no ambiente de trabalho e fazer uma carreira pela vida inteira, né, nesse mesmo ambiente. Isso era mais comum em anos passados. E o seu Rubens está aí, 50 anos, né? Uma única assinatura na carteira de trabalho. Boa história. E você de casa, tem uma história assim também? Você também se identifica com o seu trabalho? Conte pra gente, mande aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, ao 51 99769 7129. Aliás, por falar em trabalho, agora no dia 1º de maio, foi o Dia Internacional do Trabalhador, né, Dia do Trabalho, nós exibimos aqui na TV Novo Tempo um programa especial falando sobre as discussões mais recentes, as discussões mais modernas sobre o mercado de trabalho, sobre carreira, sobre emprego. Se você perdeu, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube. Foi um conteúdo muito especial que nós geramos com convidados aqui no estúdio, contamos histórias também de trabalhadores aqui do município de Cachoeira do Sul, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Gente, os dados e números do mercado rural são sempre um desafio para os produtores, né? E aí, pensando nisso, há um bom tempo a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSUL, desenvolve caravanas do projeto Campo Futuro, que percorre diversas regiões do estado na busca de gerar estimativas de mercado. E nesse ano, o Campo Futuro volta ao formato presencial. Conversa para o repórter Gabriel Hag, que vai detalhar esse assunto. Boa tarde, Gabriel. Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando nesse NT Sul. Olha só, debater o campo, debater valores, debater mercado. Mais uma edição do Campo Futuro da FARSUL está começando e vai ter as suas tradicionais rodadas pelo interior do estado. Para falar sobre isso com a gente está aqui o Rui Silveira Neto, ele que é economista da FARSUL e vai nos explicar um pouquinho melhor. Oi Rui, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Bom, felizmente as rodadas elas voltam a ser presenciais no Campo Futuro, depois de a gente ter passado aí 3 anos que a gente fez via videoconferência por conta da pandemia. A gente vai voltar às praças agora, né, presencialmente, e vamos levantar custo de produção de diferentes culturas. A gente vai levantar custo de produção de grãos este ano, vamos ter soja, arroz irrigado, milho, trigo e também teremos soja e milho irrigado também. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho, né? Esse é um trabalho junto com a Confederação Nacional de Agricultura, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, apoiando aqui no Rio Grande do Sul, e também o CPEA, a Exalc, como o ministrador técnico do painel.
Então, esse é um programa que a gente acredita muito, que nos ajuda muito numa série de dados, né? E todo o histórico desse programa ele também está disponível dentro do nosso site, né, no Farsul Big Data. Então, eu acho que a gente vai ter esse ano um belo trabalho, embora num ano de estiagem, né? A safra 2023 foi uma safra de estiagem. Espero que nesse levantamento a gente consiga captar bem os efeitos econômicos e financeiros da estiagem de 2023. Rui, e para que o nosso telespectador possa entender como é que surgiu o Campo Futuro, é justamente dessa necessidade de pensar nesses valores, de pensar na safra, qual é o objetivo e como é que ele surgiu lá atrás, quando ele começou? Bom, incrivelmente, ele surgiu antes de eu ser economista aqui na Farsul, né? Antes mesmo de eu me formar em economia, então é um projeto já bem antigo aqui no Rio Grande do Sul, a gente está falando aí de mais de uma década, aí, 15, 16 anos de projeto. Ele iniciou com uma iniciativa, né, de a gente começar a apurar esses custos de produção exatamente com os produtores rurais, né, com quem realmente produz. Então, isso foi uma iniciativa vindo da Confederação Nacional, de a gente ir, de certo modo, a campo, né, a gente não vai a campo literalmente, mas a gente vai nos municípios, né, e conversa com um grupo de produtores selecionados do sindicato que tem essa característica de acompanhar o seu custo, de ter esses dados tabulados, e a partir da realidade que é observada por eles, a gente monta, né, esse dado de custo de produção, que é para ser uma fotografia econômica e financeira da safra atual vigente, a que a gente está vivendo agora. Então, no caso, a safra 2023. Pois é, e como é que vai ser como é que vão ser essas rodadas que vocês vão passar pelo interior do estado, por diversas regiões, né, e focando sempre nas produções das regiões. Temos, por exemplo, aí Tupanciretã, né, se destacando muito na soja, mas tem outras cidades também. Como é que está esse mapeamento das cidades para o Campo Futuro desse ano? Sim, é muito interessante. Essas já são praças históricas, né, algumas um pouco mais recentes, mas a gente tem aí praças que têm mais de uma década de dados, né. Bom, no caso a gente vai ter Carazinho, onde a gente vai ver soja, milho e trigo. Depois a gente vai ter Cruz Alta, onde a gente vai ter soja, milho, trigo, provavelmente, pode ser que tenha também, dependendo do perfil de como é que foi essa safra produtora, mas provavelmente vai ter. E também dentro de Cruz Alta a gente vai ter soja e milho irrigados. Tupanciretã, historicamente, é soja e trigo. Em Uruguaiana vai ser só arroz irrigado, né, por conta das características da região. Depois a gente vai a Bagé, onde a gente tem soja, tanto sequeiro quanto irrigado em Bagé, para a gente ver, né, Bagé é a praça mais nova do nosso estudo, para a gente começar a observar a entrada da soja na metade sul do estado, e também como ela está nesse ambiente da metade sul sendo irrigada, quais são os resultados da irrigação lá. E depois a gente finaliza em Camaquã, no último dia, que daí vai ser arroz irrigado e soja também na região litoral do estado. Pois é, eu até ia te perguntar, Rui, justamente sobre Bagé, que é uma praça nova que vocês estão abrangendo, né, relativamente nova, e é relativamente nova também nessa área da soja, tanto é que Bagé hoje em dia já tem aí o seu simpósio da soja, que é um evento que acontece anualmente, discute muito a fundo também a questão da produção de soja na região da campanha, mas não só na campanha, mas na zona sul também. É uma praça nova, o que vocês estão tendo de estudo sobre a metade sul? Bom, Gabriel, uma pergunta muito interessante, até isso que tu relembrou do simpósio da soja. No último simpósio da soja, nós usamos os dados, né, de Bagé no simpósio, né, como se a gente pegasse o que eles nos deram de informação e levassem de volta de acordo com as nossas análises. A gente vem vendo resultados muito interessantes, a gente vem observando que a soja ela tem dado resultados muito bons irrigados em Bagé. Até tem um produtor que sempre nos ajuda todos os anos, contribui muito, que é o Felipe Dias, lá de Bagé. Se estiver me ouvindo, um grande abraço para ti. Ele sempre disse que a irrigação em Bagé é o seguro, né? Então,
ele é o seguro que funciona. Então é muito interessante observar isso na metade sul, como ela está evoluindo, como os produtores estão tendo resultados e como a irrigação, depois de a gente ver aí 3 estiagens em 4 anos, o quanto a irrigação é importante e, além disso, é um investimento que ele dá retorno concreto para o produtor, né? Ele dá um retorno muito bom e deve ser uma pauta, né, que tem que se trabalhar também em nível de governo, porque todas as vezes que a gente tem estiagem, né, Gabriel, o estado não cresce, né? Não cresce, o PIB normalmente cai, o estado, o agronegócio ele é muito forte no estado, ele puxa o PIB, e a gente vem observado que aonde se tem irrigação, aonde se consegue irrigar, os resultados eles vêm e o produtor ele passa por muito menos dificuldade e o investimento retorna. Então, é muito importante a gente ter esses dados e mostrar isso via estudo e nos ajuda, né, depois a trabalhar essas pautas de desburocratizar a irrigação, de conseguir ampliar ainda mais ela. Pois é, Rui, justamente falando da estiagem, que tu bem explicaste aí, o que vocês têm já de projeção para o Campo Futuro desse ano, né? Qual é a projeção já que vocês fazem, até com base nos números do ano passado? Vamos continuar ainda sofrendo com esses efeitos da estiagem na prática, né, direto para o produtor? O que vocês estão aí estipulando para esse ano? Eu não vou dar nenhuma projeção muito concreta de número, mas provavelmente a gente vai ver dificuldades em uma série de regiões. Tupãs-Diretã, ano passado, que eu posso dizer que foi uma tragédia, né? Foi muito, muito, muito forte a estiagem lá. Eu acho que esse ano vai continuar com resultado bem crítico, né? E o que a gente viu foi que em regiões, né, muitas não conseguiram pagar o desembolso. Tupãs-Diretã, na época da estiagem passada, foi uma delas. Muitos produtores praticamente pagaram para produzir, né? Então, esse ano, acho que a gente vai ver situações bem parecidas. Espero que a gente não veja situações tão críticas que nem foi o ano passado, mas provavelmente os resultados eles não devem ser tão auspiciosos, assim, tão bons quanto deveriam ser, né? Claro que às vezes a gente vê numa região ou outra diferenças, né? Pô, daqui a pouco lá no litoral choveu mais, foi melhor, mas em resumo, não acho que vai ser muito, digamos, felizes os resultados, né? A gente não vai ver assim um grande ganho de margem, né? Eu acho que dessa vez o produtor ele vai enfrentar dois grandes desafios: o da estiagem, que foi o primeiro grande desafio, e agora o desafio do preço, que vem aí preocupando muito quem colheu alguma coisa nessa safra. Rui, deixa eu te perguntar, já para encaminhar para o final da nossa conversa, tu tens aí as datas para a gente repassar, até para o produtor ficar antenado, vamos repassar as datas então do Campo Futuro e da onde ele vai percorrer. Perfeito. No dia 29/5, que é a segunda-feira, a gente vai ter 2 rodadas, começando de manhã em Carazinho e depois de tarde em Cruz Alta. No dia 30/5, a gente vai ir a Tupãs-Diretã de manhã. Depois, no dia 31, a gente vai a Uruguaiana, também no período da manhã. Depois, no dia 1º, a gente vai estar em Bagé, também período de manhã. E depois a gente finaliza na sexta-feira, dia 2 de junho, em Camaquã, também no período da manhã. Então, todos os produtores que irão participar, que são quem não teve ainda o convite, mas esteja na região, procure o sindicato rural, converse com eles, se interessar para a reunião, peça para comparecer, é muito importante. Também quem participa aí de revendas, né, isso é muito importante. Quem trabalha com assistência técnica e queira participar também nessas regiões. Eu agradeço muito também a todos os produtores que vão estar presentes nessas reuniões e espero um ótimo trabalho aí para essa final de maio, início de junho.
Tá certo, Rui, te agradeço por estar aqui conosco, trazendo todos esses esclarecimentos de um assunto e de um movimento tão importante que é o Campo Futuro da Farsul, e sucesso aí nos trabalhos para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o trabalho do Campo Futuro. Obrigado, Gabriel. E Daniel, conversamos com o Rui Silveira Neto, que é economista da Farsul, para entender melhor sobre o Campo Futuro e as atividades. Muitos dos números que a gente acompanha do mercado agrícola partem também desses estudos. Daniel, de momento era isso, eu volto contigo ao estúdio do NT Sul. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. Hoje o Telejornal NT Sul esteve aqui recheado, de informações rurais, sobre informações do campo. Agora o Gabriel trazendo informações sobre esse projeto, dos levantamentos, sobre os números. E a gente vai ter aí o impacto da estiagem e em breve teremos esses números todos também para compartilhar com você de casa. E a produção me alerta aqui que a gente está recebendo mensagem hoje de caminhão aqui depois da história do seu Rubem. Para quem chegou agora, ligou a televisão, mais cedo nós contamos aqui a história do seu Rubem. Ele trabalha no campo há 50 anos e só tem um registro em carteira de trabalho, um único empregador, a vida toda trabalhando no mesmo ambiente. Apaixonado pelo que faz, apaixonado pelo campo, pela lida do dia a dia. E a gente vai agora para a nossa tela para ver essas mensagens. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp. Vamos lá, Tiago Gil Figueira, parabéns seu Rubem. Imagina saber que o que ele plantou, o Brasil e o mundo está comendo, ou já comeu um dia, às mãos de uma pessoa fazendo tudo isso. Verdade, Tiago, obrigado pela mensagem e pelo seu comentário. É o impacto do trabalho do trabalhador do campo. Quem mais? Mary Saavedra, de Cachoeira do Sul, nossos parabéns ao seu Rubem e à empresa Vais pelo belo exemplo. Que Deus continue os abençoando. Da família Saavedra, Piquiri, Iruí. Obrigado, Mary, pela companhia com a gente, também por separar um tempinho para mandar mensagem. A Miriam Santos também está com a gente, parabéns ao seu Rubem. Faça o que gosta e nunca mais precisará trabalhar. Bela frase, obrigado, Miriam. Tem mais recados aqui. O Pedro Machado, parabéns para essa família batalhadora. Sou testemunha dessa realidade. Valeu, Pedro. Grande abraço aí para o seu Pedro Machado. A Liana Andrade também está comentando. Parabéns ao seu Rubem, belíssimo exemplo. Muito obrigado, Liana. Vamos adiante aqui. A Cristiane Loreto, que exemplo do seu Rubem. Parabéns, amar o trabalho, respeitar os chefes. Emocionante, diz aqui a Cristiane. Obrigado, Cristiane. Quem mais? João Vitor. Gosto muito de olhar o NT Sul. É uma bênção esse programa. Ontem colocaram lâmpadas de LED no poste aqui de casa. Coisa boa, João. Então, rua iluminada por aí agora, né? Eurípides está com a gente em Uberlândia, Minas Gerais. Quero mandar boa tarde para todos os telespectadores. Estou ligado na programação, vocês são bênçãos. Igualmente, Eurípides, obrigado pela companhia. Abraço para todos os amigos aí em Uberlândia. Elaine Correia Pereira, quero convidar para a audiência para a nossa feira na Casa do Artesão, dia 6 de maio, na Praça José Bonifácio. Vai ter muitas delícias e artesanatos, contamos com a presença de vocês. Obrigado, Elaine, pela companhia. E aí tem fotos, de alguns dos trabalhos do pessoal da Casa do Artesão, artesanato, tem ali também alimentos saborosos, belos, está aí na foto. Muito obrigado, Elaine, pela companhia com a gente e pelo convite, estendido aqui a toda a nossa audiência. Minha gente, já está chegando ao fim o NT Sul de hoje. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente está de volta. Nós voltamos a nos encontrar ao meio-dia. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!